Oi, pessoal. Nós estamos começando os nossos estudos, uma série de estudos sobre a Semana da Páscoa. Ontem, domingo, nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entrou na cidade montado no jumentinho e foi aclamado como o rei vindo da parte de Deus por seus discípulos e por toda a multidão. Hoje nós vamos falar de um texto que Jesus entra em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. E o texto é Mateus 21, versículo 12. E quando ele entra no templo, ele tem impressões, ele faz um movimento dinâmico em direção a tudo que ele vê. E a primeira coisa que ele vê são as mesas dos cambistas, que eram os técnicos, que eram as pessoas especializadas em trocar a moeda estrangeira que os prosélitos, que os convertidos ao judaísmo traziam de todas as partes do mundo, e ele trocava essas moedas pela moeda corrente da Palestina. E a outra coisa que ele vê é a mesa das gaiolas, os currais improvisados de cordeiros e bois, de pombos e outras aves que eram vendidas a preços exorbitantes. Tudo isso visando enriquecer os sacerdotes do templo e os fariseus e os saduceus. A classe religiosa era a classe alta, era a turma dos endinheirados. E quando Jesus vê essa cena, ele vai em direção a esse local, a esse pátio aberto, e a primeira coisa que ele faz é tecer com cordas um chicote, um azorrague. E como um verdadeiro Indiana Jones, ele sai dando chicotadas no ar, e aí em sequência ele vira as mesas, ele solta os animais, ele joga o dinheiro e as moedas no chão. E depois ele fala, só então ele vai falar: não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Ou como Marcos fala, não façam da casa do meu pai um covil de salteadores, de bandidos. Então Jesus vê um tipo de culto. E dentro desse movimento a gente vai ver Jesus primeiro abordando o culto dos negócios egoístas, interesseiros, daqueles que fazem barganha com Deus, que levam o evangelho como um troca-troca. Eu vou fazer isso para que Deus me dê isso. Esse tipo de culto interesseiro gera duas reações. A primeira reação é a reação da inveja rancorosa. Quando os principais sacerdotes e as autoridades religiosas viram que o povo estava como que magnetizado, maravilhado com o ensinamento de Jesus, eles ficaram indignados ou movidos de inveja. E a outra reação é a indignação assassina, porque o texto fala: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus dizia e fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o que temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então essa religião e esse culto e essa liturgia é censurada por Jesus, porque em última instância ela mata e ela destrói a graça do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas havia outro tipo de culto correndo paralelo a esse culto que Jesus censurou e não aceitou. É o culto da sinceridade. E aqui se destacam duas expressões específicas. Primeiro, culto dos desamparados, dos que não tinham como comprar aqueles animais para o sacrifício. Em Mateus 21,14, o texto fala: vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Então aqueles que não tinham vez, aqueles que não tinham acesso, aqueles que lhes era vedado o acesso do culto, uma vez que eles foram expulsos, agora Jesus traz para si e atrai para si
aqueles que não tinham condição nenhuma de comprar nada, os doentes, os necessitados e os pobres. E esse verdadeiro culto que de Jesus se agrada, de gente que se declara necessitado, é o culto que glorifica a Deus e que gera uma dependência completa de Jesus. O outro grupo é o grupo das criancinhas. Quando os fariseus ouviram as criancinhas gritando, e esse grito é o grito tipo de uma gralha grasnando, um grito estridente, os fariseus se indignaram. E Jesus perguntou deles: vocês nunca ouviram falar no Antigo Testamento que da boca dos pequeninos e das crianças de peito suscitaste perfeito louvor? E a gente pode comparar o bebezinho que mama, no caso o Levi, meu neto, completamente dependente da mãe, da Marta. Ele fica ali. A Marta sai um pouquinho, os olhos já correm atrás para ver onde ela está. Plena dependência, ou seja, o culto da simplicidade das crianças que podem, sinceramente, com o coração aberto, dar um culto intenso e feito em espírito e em verdade. Queria fazer uma pergunta para você. Aliás, duas perguntas. A primeira: qual dos dois cultos você acha que Jesus se agradou, aprovou e recebeu? O culto dos negócios interesseiros, dos fariseus, da classe religiosa? Ou o culto da sinceridade e da simplicidade? O culto da sinceridade daqueles que disseram e abertamente confessaram: somos necessitados. Esses saíram curados. E o culto das crianças abertas e plenas de simplicidade e dependência de Deus. Como você avalia o seu próprio culto a Deus? O culto do dia a dia, não o culto que você presta algumas horas na igreja, né? Nós nem podemos mais ir ao culto presencial. Fora das paredes do templo, do chão da vida. Como é que você avalia o seu próprio culto? Pense nisso. Até amanhã. E amanhã nós vamos falar de um outro tema também bastante fascinante, que é quando Jesus entra em Betânia, é hospedado na casa de Lázaro, e ali ele recebe um presente, é ofertada a ele uma grande ceia. Até amanhã, se Deus quiser, e que Deus nos abençoe.